Nessa campanha política, o próprio TSE disponibilizou um modelo de contrato. Isso para quem prestou serviço de forma constante e permanente, né? Para as empresas que prestavam um serviço eventual, como gráficas ou algum outro tipo de serviço, criou uma arte, não foi necessário fazer nenhum contrato, apenas a emissão da nota e o pagamento pelo serviço prestado. O contrato é para quem manteve uma relação durável, né, para quem manteve uma relação de trabalho durante toda a campanha ou pelo menos parte da campanha. Tem que ser respaldado por contrato. O papel de fiscalização, no caso dos jornalistas, do cumprimento dos contratos, cabe fundamentalmente à Secretaria Regional do Trabalho, no Ministério do Trabalho. Mas o Sindicato de Jornalistas é quem tem autoridade como representante dos jornalistas para encaminhar denúncias de descumprimento de contrato. Ele encaminha a denúncia porque o que acontece com os jornalistas? Os jornalistas são uma categoria, uma profissão que é regulamentada. A não existência de diploma não significa desregulamentação, significa apenas que a regulamentação não exige mais diploma, mas é uma profissão que demanda que você tenha um registro profissional para atuar nela, né? E não havendo ordem ou conselho que trate de fiscalizar o cumprimento do exercício por quem está legalmente habilitado, esta competência cabe ao Ministério do Trabalho, e o Ministério do Trabalho exerce através das superintendências regionais do trabalho dos estados. Mas quem faz na prática a fiscalização e encaminha denúncias de descumprimento, em geral, é o Sindicato dos Jornalistas, os sindicatos de jornalistas, né? Bem, do ponto de vista trabalhista, acho que é muito melhor você estar num emprego estável com carteira assinada. A campanha é sempre um freelance por um tempo um pouquinho mais longo. A grande vantagem dos jornalistas em outras campanhas era que era um período curto, mas era um trabalho bem remunerado. O dinheiro nas campanhas diminuiu muito com o fim do financiamento empresarial. E mesmo essa realidade havia jornalistas que trabalhavam em campanha e ficava o resto do ano sem trabalhar. Isso é uma realidade que não existe mais. Jornalistas que trabalhavam em campanha e compravam imóveis, isso não existe mais. Então, e acho que a tendência é que cada vez mais isso se torne incomum, porque os recursos de campanha com o fim do financiamento de empresas estão diminuindo, né? Então, hoje se faz campanha com muito menos dinheiro. Mas as imagens são, sobretudo, para quem trabalha expondo, para quem sempre se pagou mais em campanhas, por exemplo, para quem fazia apresentação de reportagem de TV para o programa ou era apresentador. E não se pagava em si pelo trabalho, mas é porque tem de fato uma vinculação da imagem daquele jornalista ou às vezes uma atriz, um ator com com aquele partido ou com aquele grupo político. E isso tem um preço profissional. Então, de fato, há uma vinculação. Agora, para quem trabalha na produção de conteúdo, com produção de conteúdo para rede, com edição e tal, as pessoas não sabem quem está fazendo a campanha, quem está editando a campanha, quem está produzindo a campanha. Acho que é muito ruim para quem expõe a própria imagem como a cara da campanha, apresentadores e repórteres de TV. Eu acho que é um pouco precoce nesse momento dizer o que as redes sociais fizeram, mas me parece que essa campanha está indicando uma mudança em relação a um outro meio, que é o fato da TV ter se tornado muito menos importante. A gente viu candidatos com um tempo muito grande de TV, aqui no estado e no Brasil, que não conseguiram fazer isso, como em outras campanhas, se converter em resultados eleitorais. Então, talvez seja um pouco precoce falar agora qual foi o efeito que as redes tiveram nas campanhas eleitorais. Há indícios de que tiveram efeitos menores do que era o esperado, do que se apostou. Mas há um dado que para mim, me parece muito evidente. A TV perdeu importância como meio de comunicação para fazer política eleitoral. As redes sociais, há quem ache que o que a gente está vendo na comunicação é uma mistura de publicidade, relações públicas e jornalismo. E para mim não é isso. São coisas que são muito novas, não são nem publicidade, nem jornalismo, nem exatamente relações públicas. E esses profissionais não faziam isso antes, né?
O que a gente, acho que o que aconteceu na campanha do Dr. Rosinha e o que a gente viu aqui foi você buscar trazer profissionais dessas diversas áreas, mas não dá para dizer que o que a gente fez foi uma mescla exatamente entre publicidade e jornalismo, mas uma produção de conteúdo que tinha elementos de publicidade, de jornalismo e que demandava essas múltiplas competências, né? E de certa forma, o que se faz em rede não é exatamente jornalismo, mas demanda competências jornalísticas. Assim como eu acho que, por exemplo, escrever discursos para políticos não é uma atividade jornalística, mas se serve muito de uma competência jornalística, que é a capacidade de você escrever bem. Mas é jornalismo? Não, não é jornalismo. Mas em geral quem faz são jornalistas, né? É comum, assim, inclusive um senso comum de que uma vez o candidato eleito, ele está no cargo, ele tem interesse e condições de pagar por isso. Mas eu acho que isso é algo que a gente não pode trabalhar a partir dessa perspectiva. A partir do momento que você tenha financiamento público como a gente está tendo, né, o ideal é que todas as campanhas terminem e paguem todas as suas contas, inclusive todos os seus profissionais. Acho que a legislação está mais rígida com isso, cobrando que os candidatos não tenham a possibilidade tão fácil de dar cana em fornecedores e em trabalhadores, né? E por outro lado, a prática de acreditar ou de querer apostar no candidato que vai ganhar porque ele vai pagar, é apostar na corrupção. Porque se esse candidato vai pagar se ele ganhar, de onde que ele vai tirar o dinheiro que ele não tinha se ele fosse derrotado? Uma campanha não pode ser feita da perspectiva de que vai ter dinheiro se o cara for eleito, né? Isso é um indício de que há corrupção e que o poder é disputado em função de dinheiro, né? Os candidatos têm que ter capacidade de planejar e pagar suas contas. E pagar para todos os profissionais e para todos os fornecedores. E acho que a legislação e o financiamento público contribuem para que isso se efetive de maneira mais cotidiana e que isso, né, receber se o candidato ganhar, se torne uma coisa do passado. Acho que ele tem que trabalhar, militar para que isso se torne uma coisa do passado, que pagar a conta não esteja condicionada à vitória ou não.